Queridos irmãos, irmãs, queridos paroquianos e paroquianas e todas as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, a formação no dia de hoje. Hoje nós vamos trabalhar o tema Os Dogmas Marianos. Mas queremos antes invocar a luz do Espírito Santo, já que estamos na semana preparatória para celebrarmos a festa de Pentecostes no domingo. Então vamos rezar o Veni Creator. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Então, dando início à nossa formação, vamos explicar primeiramente o que significa a palavra dogma. Ela provém da língua grega, que significa opinião e decisão. Então, no Novo Testamento, ali já no Concílio de Jerusalém, é empregado no sentido de decisão comum. O dogma é uma decisão comum. Então a igreja primitiva toma uma decisão comum sobre aquela questão de observar a lei de Moisés ou não. Isso está em Atos 15, 28. Os santos padres da igreja, que são os antigos escritores eclesiásticos, usavam o dogma para designar o conjunto de ensinamentos e das normas de Jesus, e também a decisão da igreja. Na linguagem atual do magistério e da teologia, o dogma é o quê? É uma doutrina na qual a igreja quer, com um juízo solene, uma proclamação solene, quer mediante o magistério ordinário e universal, propõe de maneira definitiva uma verdade revelada. Definidos pelo magistério da igreja, de maneira clara e definitiva, os dogmas são verdades de fé contidas na Bíblia e na tradição. Então são afirmações de fé que valem para toda a igreja e foi proclamada de uma forma oficial e solene. Então, para estar em comunhão com a igreja universal, nós devemos crer e aderir os dogmas com o nosso coração e também com a nossa vida. Os dogmas marianos são 4. Primeiro, a maternidade divina de Maria, a sua virgindade perpétua, e os dois estão intimamente relacionados, e o dogma da Imaculada Conceição e Assunção de Maria. Então nós podemos agora ver aqui no quadro o quê? Maternidade e virgindade. Eles foram declarados no Oriente. A Imaculada Conceição foi declarada no Ocidente. A maternidade e virgindade foi nos primeiros séculos da Igreja, nos concílios. Vocês lembram? Concílio de Nicéia, Concílio de Constantinopla. E a Imaculada Conceição foi proclamada nos 2 últimos séculos. A maternidade e a virgindade por decisões de concílios. No caso, a Imaculada Conceição e a Assunção foi por decisões dos papas. A maternidade e virgindade foi para afirmar a fé em Jesus Cristo. Então, contra os hereges dentro da igreja. A Imaculada Conceição e a Assunção foi contra os ideais do tempo,
fora da igreja. Então, a influência, a reforma protestante, que questionava o papel de Maria. Então, a igreja foi fortalecendo na sua clareza, né, na sua clara evidência sobre o mistério, a participação de Maria na vida de Cristo e o seu papel na igreja. Os dogmas da maternidade e virgindade têm uma clara base bíblica. A Imaculada Conceição e Assunção de Maria têm base na tradição e indiretamente na Bíblia. Os dogmas da maternidade e virgindade são comuns às igrejas cristãs de forma geral. E os dogmas da Imaculada e Assunção, apenas os católicos que creem. Apenas a Igreja Católica é que possui esses dogmas, são exclusivos da Igreja Católica. Quais são os fundamentos dos dogmas marianos? Primeiramente, a Bíblia é a primeira fonte, né? Ali está toda a revelação de Deus materializada na Bíblia. Nós temos, em segundo lugar, a tradição. Na verdade, a Bíblia é a tradição escrita. E a tradição é exatamente a interpretação, a leitura, tudo aquilo que a igreja foi fazendo, conhecendo e interpretando ao longo dos tempos sob a luz do Espírito Santo. Então, por exemplo, na tradição nós temos três aspectos, três caminhos. Temos o senso dos fiéis, chamado sensus fidelium, nós temos o magistério da igreja e a teologia. O senso dos fiéis, o que é? É a intuição da fé dos cristãos. Então, por exemplo, a Assunção de Maria, ela já era crida desde os primeiros séculos. A mesma coisa em Imaculada Conceição. Então, é a intuição da fé de todos os cristãos. Claro, sobre a orientação dos santos padres, dos bispos, né, e da igreja. Você pode ver também a devoção na liturgia, no culto, através dos escritos dos santos padres, né, a patrística, que falam sobre Maria. E temos outras formas, né, de tradição. Temos apócrifos, que não são reconhecidos pela igreja, mas eles também têm um fundo de verdade. Ele expressa o contexto daquela época, dos primeiros séculos da igreja. Nós temos as imagens, lembra aquelas imagens que eu mostrei para vocês nas catacumbas, a primeira imagem de Maria com o menino Jesus, né, a mais antiga imagem e pintura de Nossa Senhora nas catacumbas. Nós temos as estátuas mesmo, né, que nós também chamamos de imagens. Temos o exemplo dos santos e as aparições de Nossa Senhora. Isso tudo está dentro do senso dos fiéis. Então são coisas assim que não é elaborado pela teologia, mas ela é antes vivenciada e experimentada pelo povo cristão. Nós temos também outra forma de tradição, que é o magistério da igreja. Aí nós temos os concílios, desde o princípio, né, que os papas falaram e escreveram, e também os bispos. Aí inclui os sínodos regionais, né? Tudo aquilo que a igreja acumulou ao longo dos séculos, através da orientação do Espírito Santo, ao mesmo tempo conduzido pela hierarquia da igreja. E finalmente nós temos a teologia. A teologia, ela é responsável para refletir, elaborar. Lembra que o dogma da Imaculada Conceição, na Idade Média, o tempo da escolástica, havia a polêmica, porque havia já as universidades, então um aprofundamento desses dogmas, né? Então havia controvérsias, uns aceitavam, outros não. No caso, dando exemplo da Imaculada Conceição, por exemplo, os dominicanos eram contra afirmar que Maria foi concebida sem pecado. E foi exatamente os franciscanos que defenderam a Conceição Imaculada de Maria. Afinal de contas, sobre o que falam os dogmas marianos? Primeiramente, fala da salvação. Então, representam tarefas que Maria assumiu em benefício de toda a humanidade. Então, Maria aceitou, acolheu o projeto de Deus para a salvação da humanidade. Então, os dogmas, na verdade, falam de Maria, sim,
mas sobretudo de Jesus Cristo, porque todos os dogmas estão relacionados a Jesus Cristo, né? E fala de nós, porque é para a nossa salvação. Uma coisa importante dizer é que, por exemplo, todos os dogmas de Maria têm a ver com a sua maternidade divina, porque Maria é mãe de Jesus, ela é mãe de Deus, por isso ela é virgem, por isso ela foi preservada de todo o pecado, Imaculada Conceição, e ela experimentou antecipadamente a ressurreição dos tempos finais. E a Assunção de Maria significa o quê? Que Maria foi ressuscitada. Isso significa a Assunção de Maria. Então, ela experimentou antecipadamente a vitória sobre a morte. Agora, então, nós apresentaremos os 4 dogmas marianos, nessa sequência. Primeiramente, a maternidade divina. Em segundo lugar, a virgindade perpétua de Maria. Em terceiro lugar, a Imaculada Conceição. Em último lugar, a Assunção de Maria. Então, no primeiro momento, nós veremos o quê? Uma base bíblica, né? E a afirmação dogmática, depois a aplicação desse dogma em nossas vidas. Qual seria, então, a base bíblica sobre o dogma da maternidade divina de Maria? Nós já vimos isso, mas não custa falar alguns tópicos. Lembra quando Isabel diz, né? Quem sou eu para receber a mãe do meu Senhor? Lembra que a palavra Senhor já é um reconhecimento da divindade de Jesus. Ele é Kyrios, ele é o Senhor. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículo 43. Também em Lucas 1, 32, fala o seguinte: ele, no caso Jesus, será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Então, se Jesus é filho de Deus, ele é Deus, então Maria é mãe de Deus. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará de Emanuel, que significa Deus conosco. Mais uma vez, Jesus é Deus, então se tira a conclusão, se Maria é mãe de Jesus, então é mãe de Deus. Então, o Novo Testamento em geral, ele usa a expressão mãe de Jesus para falar de Maria. Sabemos que Jesus é Deus, então logo Maria é mãe de Deus. E vocês lembram que nos evangelhos existe uma outra Maria, que é mãe dos irmãos de Jesus. Então ela é chamada de outra Maria. Então Maria Madalena e a outra Maria. Quando a palavra de Deus, de modo especial os evangelhos fala de Nossa Senhora, os evangelhos falam a mãe de Jesus. É bem específico. Quando que foi afirmado em concílio que Maria é mãe de Deus? Foi no concílio de Éfeso em 431, século V. Vocês lembram que foi neste concílio que afirmaram que Maria é Theotokos, mãe de Deus. Essa expressão ela era utilizada para as divindades, a mãe das divindades, dos deuses, com D minúsculo. Então os cristãos já direcionavam Maria como mãe de Deus, porque Jesus é Deus, mas a mãe do verdadeiro Deus, não Deus dos mitos e das lendas. Então Maria mesmo é Theotokos. Mas neste tempo, aí tem a razão porque surgiu o concílio, Nestório não aceitava essa afirmação. Ele era patriarca de Constantinopla. Ele dizia que ele só aceitava o título que Maria é mãe de Cristo. Maria não pode ser mãe de Deus. Então, São Cirilo responde a Nestório: eles não duvidaram em chamar a Santa Virgem de Theotokos, porque nasceu dela o Verbo segundo a carne. Então, o título Theotokos também foi confirmado nos concílios em Calcedônia, 451, Constantinopla, 553, Constantinopla II e Constantinopla III, em 681. Então, essa é a afirmação oficial da igreja. Então, quando é questionado uma verdade de fé, né, aquilo que os cristãos creem, então a igreja ela é obrigada a se pronunciar. Então, a igreja reconhece e afirma que Maria é Theotokos, mãe de Deus.
Mas em que sentido? Não no mesmo sentido que o Pai gerou Jesus. Maria é mãe de Deus segundo a carne. Ela é mãe da pessoa de Jesus inteira. E como Jesus é Deus, então é mãe de Deus. Não porque ela gerou Jesus como o Pai, mas é porque é para salvar a unidade das duas naturezas em Jesus, a natureza divina e a natureza humana. Como podemos aplicar o dogma da maternidade divina de Maria à nossa vida, à nossa existência? Primeiramente, Jesus se encarnou no ventre de Maria. Maria é mãe de Jesus, é mãe de Deus, e é através de Jesus que nos veio a salvação. Então é algo bem concreto. Maria, através da sua maternidade divina, nos deu Jesus para a nossa salvação. Então, por meio da maternidade de Maria, nós alcançamos a salvação através do seu Filho Jesus. Nós também olhamos Maria, como mãe, essa dimensão da maternidade espiritual. Maria é nossa mãe não segundo a carne, mas segundo a fé. E também as mães, elas podem olhar os seus filhos não somente como filhos biologicamente falando, ou mãe biologicamente falando, mas perceber pela fé essa dimensão da maternidade filial, da maternidade espiritual. Ou seja, você é mãe não só porque dá vida, mas também porque comunica a fé e também comunica valores. O dogma da virgindade perpétua de Maria, talvez assim seja o dogma mais difícil de falar neste mundo hoje sexista, onde, de certa forma, vive o hedonismo, coloca o prazer sexual acima de tudo. Então, Maria, como modelo de mãe virgem, nos ajuda então a relativizar essa dimensão da sexualidade, não condenando-a, pelo contrário, mas dando um sentido totalmente diferente, valorizando a pessoa acima do prazer que ela nos dá. Então, este dogma ele foi afirmado no Concílio de Constantinopla II, em 553. Então, podemos dizer, existe base bíblica para este dogma? Com certeza, em Mateus, capítulo 8, 18 a 25, então ali apresenta a virgindade da mãe de Jesus, O menino vai nascer de Maria, que é virgem, esposa de José. Antes de coabitarem, ela concebeu, então significa que ela é virgem. E por que é interessante afirmar a virgindade de Maria? Para mostrar a origem divina de Jesus. Não tem participação humana. Por isso é necessário a afirmação deste dogma, porque ele preserva esse aspecto da fé, que é exatamente essa verdade de fé, que é a origem divina de Jesus. Não tem a participação de José. Depois o próprio Evangelho diz: eis que uma virgem conceberá e dará luz, e sem que José tivesse conhecido, ela deu à luz a seu filho. Está vendo? José não conheceu. Conhecer é conhecer sexualmente. Em Lucas capítulo 1, versículos 34 a 35, também diz assim, Maria que diz: como se fará isso, pois não conheço o homem? Não o conheço sexualmente, porque Maria ainda não tinha coabitado com São José. No Creio em Deus Pai, nós rezamos assim: nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos depois. Então, no Credo de Constantinopla, que é o Concílio 2 em 553, diz assim: sempre Virgem Maria, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. E o Sínodo de Latrão, em 649, então confirma essa fé e afirma este dogma, que Maria, sempre Virgem Imaculada, verdadeiramente concebeu sem sêmen por obra do Espírito Santo, deu à luz o Deus Verbo e permaneceu inviolada também depois do parto.
Na Constituição de Paulo IV, em 1555, diz o seguinte, que Maria é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Depois nós vamos falar sobre isso. Então, antes do parto é tranquilo, porque a própria Escritura já afirma isso. No parto é meio difícil, né, de aceitar, porque como uma criança pode nascer sem romper, por exemplo, o ímen, e depois do parto nós temos aquela polêmica dos nossos irmãos de outras igrejas que falam que Maria teve outros filhos, então ela não continuou virgem depois, tá vendo? Então nós vamos responder esses questionamentos. Então o que nós temos que entender que virgem é o nome mais popular, é que o povo mais usa para se referir a Maria, a Virgem Maria. Nós mesmos hoje falamos muito isso, a Virgem Maria, como falamos também Nossa Senhora, né? Inclusive, o próprio Islã também considera Maria sempre virgem. Para este livro santo dos muçulmanos, os judeus, negando a Virgem Maria, nada mais fazem que levantar contra ela uma calúnia enorme. Isso é o pensamento dos muçulmanos, tá vendo? Maria é muito honrada pelos muçulmanos. A virgindade de Maria, ela é integral, não só no sentido real, entrega do corpo e alma a Deus, mas também no sentido de uma entrega perpétua. Ela não só foi toda de Deus, mas foi também sempre de Deus. Por isso ela é virgem antes do parto, depois do parto e no parto. Então, como nós já falamos antes do parto não é problema para nós. Maria concebeu Jesus como virgem, sem coabitar com São José. Depois do parto, a tradição da igreja, ela procurou então explicar, e nós já temos essa clareza, que os irmãos de Jesus não são irmãos de Jesus, são parentes de Jesus. Então são primos e primas de Jesus, filhos de uma outra Maria. Então não tem como contestar depois do parto. O mais difícil realmente é durante o parto, porque isso não tem assim, base bíblica. Simplesmente a tradição da igreja, desde o princípio, desde o século IV, que se crê que Maria também foi virgem durante o parto, e que o parto de Maria foi miraculoso, foi algo diferente. Pensando sem dor, né? Lá que em Gênesis lá fala sobre a questão do parto, que a mulher depois do pecado ia sentir dor, então Maria teria tido então um parto especial, porque não tinha pecado, né? É imaculada. De qualquer forma, o que a igreja sempre creu é que Maria, de uma forma miraculosa, ela permaneceu íntegra, né? Virgem até durante o parto. Simplesmente nós cremos nisso. O Concílio Vaticano II, ele fala o seguinte: nascendo de Maria, Cristo não lhe violou, mas consagrou a integridade virginal. E o sentido teológico da virgindade no parto é riquíssimo e belíssimo. É um parto divino, simplesmente. E para Deus, nada é impossível. A aplicação do dogma da virgindade de Maria. Primeiramente, a virgindade de Maria é um sinal da identidade de Jesus como Messias divino. Foi algo diferente, novo, porque o Filho de Maria é o Filho de Deus. Em segundo lugar, a virgindade de Maria marca o início do novo povo de Deus, que nasce pela fé, pela encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus. Em terceiro lugar, como Maria, a igreja gera filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, sendo virgem mãe. Como Maria, a igreja gera os filhos de Deus, sendo virgem mãe. Então, como Maria gera o filho de Deus, então a igreja, ela gera filhos também virginalmente, enquanto fecundada pelo Espírito Santo e através da palavra de Deus e dos sacramentos. Então a igreja gera
novos filhos de Deus, como participantes da vida e da divindade de Jesus. Em último lugar, nós temos como última aplicação, Cristo veio pelo caminho da virgindade, então isso mostra o quê? A relativização do sexo. A sexualidade é coisa importante, o sexo é importante, mas a virgindade de Maria mostra o verdadeiro lugar em que o sexo deve estar e que a pessoa e o amor verdadeiro deve estar acima do nosso prazer. Como eu disse antes, a virgindade não é em absoluto a condenação do sexo, porque é dom de Deus e foi feito pelo Criador e tem sua função própria, que é gerar vida, né, e aprofundar e estreitar o amor humano. Mas é muito relevante no mundo como o nosso, onde o sexo é visto como um ídolo. Então, a virgindade de Maria é uma referência para nós, nos leva a relativizar e não a idolatrá-lo. O dogma da Imaculada Conceição foi proclamado pelo Papa Pio IX em 1854, através da bula Ineffabilis Deus. Então ele declarou infalível a doutrina da Imaculada Conceição. Então aqui estão os termos da definição do dogma. Com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa, declaramos, pronunciamos e definimos, como doutrina revelada por Deus, o seguinte: a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, o Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Então o que nós percebemos? Que não foi uma proclamação dogmática de um concílio, mas de um Papa. Mas essa decisão final não foi só do Papa. O Papa escutou bispos do mundo inteiro e é um dogma que gera crido desde os primeiros séculos da Igreja. Então o Papa simplesmente, com o aprofundamento dos teólogos, ele pôde, nesses tempos maduros, reconhecer então que Maria foi concebida sem pecado original. Então nós percebemos que a fonte principal para o dogma da Imaculada Conceição é o povo de Deus, que meditando, degustando a palavra de Deus, foi chegando à conclusão: se Jesus é santo, não poderia vir de uma mãe pecadora. Então a mãe teria que ser preservada do pecado para acolher o Filho de Deus, que é santo por excelência. Santo Agostinho diz o seguinte: olha, quando se trata de pecado em Maria, pela honra devida ao Senhor, não quero nem discutir. É impossível entregar Maria ao diabo, sequer por um só momento. Porque se entende, lembra, São João, na sua carta fala, quando nós pecamos, estamos sob o influxo, a influência do maligno. Os santos padres também, dos primeiros séculos, meditando as Escrituras e aprofundando o conhecimento sobre o mistério da salvação, então ele viu neste texto bíblico, de Gênesis 3,15, esta te ferirá a cabeça. Depois Lucas 1,38, eis aqui a serva do Senhor. Então eles veem Maria como a nova Eva. Lembra? A Eva, ela foi desobediente a Deus. Maria ouviu a palavra do anjo, a mensagem do anjo, creu e acolheu a palavra. E foi totalmente disponível à palavra de Deus, ao projeto de Deus e à vontade de Deus. Então Maria é a nova Eva, essa nova realidade que do ser humano criado por Deus através do seu Filho Jesus, através da sua encarnação, vida, morte e ressurreição. Existem outras figuras que nós não vamos aqui nos deter, a Arca da Aliança, Maria é a Arca da Aliança. Então, mas basta para nós o texto bíblico mais importante, que é Lucas 1,28. Lembra que eu já expliquei para vocês aquela expressão kekaritomene, nós entendemos como cheia de graça, mas na verdade o significado
né? É um substantivo, é um adjetivo que virou um substantivo, é praticamente o nome de Maria, né? Significa feita plenamente de graça. Maria, ela foi concebida, ela foi feita da graça de Deus. Então, podemos dizer que aí está a base fundamental de Maria ser concebida sem pecado original. E também aquela reflexão natural, né, que a mãe de Jesus não poderia ter pecado e conceber Jesus no pecado. Aplicação do dogma da Imaculada Conceição na nossa vida, na nossa existência. Primeiro, Maria, ela é modelo de confiança inabalável na força da graça redentora. Então, com Maria, somos convidados a confiar que Deus pode nos salvar, nos santificar, nos purificar e nos libertar do mal. E, em segundo lugar, Maria, com Imaculada, ela é modelo para nós. Mesmo sendo concebida sem pecado original, Maria precisou peregrinar na penumbra da fé. Ela precisou guardar, né, acolher os mistérios da vida de Jesus e viver à luz do Espírito Santo, sempre mais compreendendo, amando e se colocando a serviço, produzindo frutos segundo o reino de Deus. E o que é mais importante, Maria sendo imaculada, ela é a realização da nossa esperança, da esperança da igreja. Todos nós esperamos alcançar a santidade um dia. Maria já é toda santa. Então, com a sua ajuda, com o seu exemplo, nós também podemos alcançar a santidade. Pois Jesus veio ao mundo para nos salvar, nos fazer filhos de Deus e para tanto nos purificar, nos santificar, nos libertar, realizar a nova humanidade que Ele trouxe para nós através do mistério da salvação. Então agora nós veremos então o último dogma, que é o dogma da Assunção de Maria. Lembremos que a Imaculada Conceição tem a ver com o início da vida de Maria. Então, ela foi concebida sem pecado original. A Assunção já fala sobre o final da vida de Maria, em que ela foi assumida e ressuscitada, né? Elevada aos céus pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus. Então o dogma da Assunção de Maria, sem pecado, foi declarado, né, pelo Papa Pio XII em 1950, no dia 1º de novembro. E o documento é uma constituição apostólica chamada Munificentissimus Deus, né? Que significa Deus generosíssimo. Os termos da proclamação do dogma são estes: pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e pela nossa, lembra, a introdução é a mesma do dogma da Imaculada Conceição. Pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma revelado por Deus que a Imaculada, Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, olha, Imaculada, Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, terminado o curso de sua vida terrena, foi assunta à glória celeste em corpo e alma. Tá vendo? Aqui o Papa, ele não fala se Maria morreu ou dormiu, porque tem duas tradições. Uma que acha que Maria morreu, se Jesus morreu, Maria também deveria ter morrido. E tem aqueles que acham que não, que Maria não morreu porque ela não tinha um pecado original, né, que o aguilhão da morte é o pecado, então Maria não pecou, então não teria morrido, né? Mas tudo indica que Maria, como todo mundo, ela morreu, porque no início da criação, quando Deus criou o ser humano em imagem e semelhança, a imortalidade ela não pertence à natureza humana, é um dom
preternatural, é um dom além da realidade humana. Então, o morrer faz parte da criatura, é criatural. Então, o pecado original tirou, então, a imortalidade, que não é um dom que pertence à natureza humana, mas é um dom extra de Deus. Então, Maria, mesmo não pecando, né, em solidariedade com todos os seres humanos, ela também não tinha a imortalidade, certo? Porque a imortalidade é um dom especial de Deus que não pertence à nossa natureza. Então Maria morreu e ressuscitou, né, imediatamente, porque é o primeiro ser humano a ser ressuscitado por Deus. E nenhum ser humano é tão especial como Maria e tão próximo de Deus como Maria. Por isso Maria é nossa intercessora, não porque ela é divina, mas porque a sua associação a Jesus, né, ao Pai e ao Espírito Santo, é algo assim tão estreito e forte, né, que nós nem podemos conceber. Maria foi escolhida por Deus, inclusive esses dogmas que nós afirmamos são privilégios de Maria, porque ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, a mãe de Deus. Então, o que nós podemos perceber? Aonde que o Papa tirou então essa afirmação, essa conclusão que Maria foi assunta ao céu? Desde o princípio da Igreja sempre houve um movimento para proclamar o que afirmava a Assunção de Maria. Então a Assunção de Maria era crido desde o começo, talvez não por toda a Igreja, por uma parte da Igreja. Então ao longo dos séculos, então foi ampliando essa visão que Maria é assunta ao céu. Lembra que eu falei do sensus fidei? Então, por exemplo, o censo dos fiéis, né, ele é contínuo, então se crê na mesma coisa em muitos lugares e durante muito tempo, é duradouro, é contínuo, é perseverante. Assim também é a Assunção de Maria. Então, é uma afirmação de fé, crida por muita gente, de forma constante, em muitos lugares. Então, por exemplo, em 1760 foi a primeira solicitação do padre Cesário, que fez a solicitação ao Papa para proclamar esse dogma. Em 1863, a rainha da Espanha, Isabela, sob sugestão de Santo Antônio Claret, também fez a solicitação ao Papa. Pio IX respondeu a esses pedidos dizendo o seguinte: olha, a Assunção de fato é uma verdade de fé, mas que ainda não tinha chegado o tempo de proclamar este dogma. Então, ele resolveu esperar. Aí depois tem outros processos que eu não vou dizer agora para não ficar muito longo. Mas, por exemplo, no século XX, por exemplo, nos anos 30, no século XX, havia mais de 150 mil imagens de Maria Assunta, imagens de Nossa Senhora Assunta. De 1863 até 1921, tinha 1 bilhão e 600 milhões de assinaturas em favor do dogma. E de 1921 até 1940, até ali a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, já havia 6 bilhões e 500 milhões de assinaturas em favor do dogma da Assunção. Tá vendo? Então, é o censo dos fiéis, sob a luz do Espírito Santo, conduzindo, provocando a Igreja, então, a proclamar o dogma da Assunção de Maria. Então, o Papa, orientado, aconselhado pelos bispos do mundo inteiro, mas todo o povo de Deus, então ele proclamou o dogma da Assunção de Maria. Base bíblica, não existe nenhum texto específico. Podemos lá, o livro talvez do Apocalipse, né? Apocalipse 12, a mulher vestida de sol. Então ali nós interpretamos aquela mulher vestida de sol como a figura de Maria, mas antes de ser a figura de Maria, é a figura da Igreja, né? Que representa o povo de Deus do antigo Israel e o novo povo de Deus, que é a Igreja.
Mas lembra, Maria é figura, é ícone da igreja. Maria é a esperança da igreja realizada. A igreja espera, os seus membros esperam a santidade, e já aconteceu com Maria, pois ela é imaculada. Os membros da igreja esperam a ressurreição final, e Maria é assunta e já foi ressuscitada. Como podemos aplicar o dogma da Assunção em nossa vida, em nossa existência hoje? Primeiramente, Maria é Nossa Senhora da Glória, é a Virgem que está na glória. Então ela é sinal de esperança para nós. Diz a Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, 68. Então a festa da Assunção de Maria é a festa do nosso destino. Todos nós esperamos um dia também sermos ressuscitados com Maria. Em segundo lugar, Maria glorificada em corpo e alma, ela está presente no meio de nós, na história humana, e caminha com a igreja, ajudando-a a ser conduzida na peregrinação deste mundo até a consumação dos tempos finais. A Virgem Gloriosa também é sinal eloquente do jeito de Deus agir. Ela exalta os humildes. Então, Magnífica, ela expressa a espiritualidade mariana, que engrandece Deus, que procura viver a humildade, esvaziar-se de si mesmo para acolher Deus, o mistério de Deus, e ao mesmo tempo se mostra em movimento para com o próximo, com os pequenos, os sofredores injustiçados da história. Maria Assunta também afirma o valor da vida humana, que é sempre sagrada. Então, a ressurreição corporal é a valorização da dimensão humana. Mesmo nós sendo divinizados, a nossa humanidade, ela continuará existindo, será transformada pelo poder de Jesus. E também podemos dizer que a Assunção de Maria também valoriza a mulher, Não somente o ser humano redimido, ressuscitado, mas de forma especial, Maria é modelo de mãe, mas é modelo de mulher. Totalmente aberta para Deus e totalmente aberta para o próximo. Esta é a nossa realização, esta é a nossa felicidade. Estamos terminando então a nossa formação no dia de hoje, então vamos concluir com a oração a Nossa Senhora da Assunção. Ó Dulcíssima, soberana Rainha dos Anjos, bem sabemos que miseráveis pecadores não éramos dignos de vos possuir neste vale de lágrimas, mas sabemos que a vossa grandeza não vos faz esquecer a nossa miséria, e no meio de tanta glória, a vossa compaixão, longe de diminuir, aumenta cada vez mais para conosco. Do alto desse trono em que reinais sobre todos os anjos e santos, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos. Vede a quantas tempestades e mil perigos estaremos, sem cessar, expostos até o fim de nossa vida. Pelos merecimentos de vossa bendita morte, obtende-nos o aumento da fé, da confiança e da santa perseverança na amizade de Deus, para que possamos um dia ir beijar os vossos pés e unir as nossas vozes às dos Espíritos Celestes, para louvar e cantar as vossas glórias eternamente no céu. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, Imaculada e assunta ao céu, dê sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.